Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós vamos mais uma vez pegar uma parábola dita por Jesus e refletir acerca daquilo que ele quer nos ensinar. A parábola que nós vamos ler, ela é exclusivamente mencionada por Marcos, diferente da grande maioria das parábolas, onde os 4 evangelistas, em especial os 3 nos evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, normalmente eles contam as mesmas histórias e cada um com um ângulo diferente, com uma informação diferente. A parábola que nós vamos ler ela é exclusiva de Marcos, nós não encontramos ela em outro evangelho. E nós estudamos a maioria das parábolas que estudamos nos últimos domingos. Jesus está falando aos religiosos, confrontando o seu conceito, as suas práticas. Esta parábola Jesus fala aos discípulos. Ele já havia publicamente falado da parábola do semeador e os discípulos ficaram em dúvida. Então eles vão até Jesus e dizem: mestre, mas como assim? Nós não entendemos muito bem. Então Jesus explica a parábola do semeador. E quando Jesus explica a parábola do semeador, o coração deles se encheu de temor, porque eles estavam recebendo de Jesus a missão de expandir o reino. Eles sabiam que haveria de chegar o momento em que Cristo seria tirado e a missão de compartilhar a mensagem seria deles. Então eles ficaram inquietos, eles ficaram preocupados, porque a parábola do semeador mostra algo triste em relação à reação das pessoas que recebem a semente do evangelho. Então, para encorajá-los, Jesus conta a parábola da semente. E eu quero ler com você no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler versículos 26 até o versículo 29. Marcos, capítulo 4, versículo de número 26. Está escrito assim: e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a colheita. Amém? Curva a sua cabeça, feche os olhos por mais um instante. Não feche essa página, deixa ela aberta, por favor. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez a Tua palavra vai ser ministrada, vai ser pregada deste altar, e aqui estão as pessoas que receberão desta semente, Pai. E a minha oração é para que o Teu Espírito Santo conduza esta pregação, não me permitindo ir além daquilo que precisa ser dito. Que o Teu Espírito Santo traga luz na nossa mente e nos ensine o Evangelho compartilhado pelo nosso Salvador, como também pelos discípulos, Pai. Que o Senhor seja exaltado através desta pregação e que o Senhor cumpra todos os propósitos que tens a realizar através dela, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar por um instante. Jesus ele está proferindo a parábola da semente aos seus discípulos, aqueles homens que foram chamados por ele e que estavam sendo preparados para, num futuro muito próximo, levar a mensagem adiante. Em João capítulo 15, no versículo 16, Jesus disse a eles:
não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, vos nomeei, e para enviá-los, para que vocês deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Antes disso, Jesus havia dito: eu sou a videira verdadeira, vós as varas, a vara que está em mim dá fruto. Então Jesus vai prepará-lo durante o período de 3 anos e meio, para que eles testemunhassem os sinais que Jesus operou, a sua morte, a sua ressurreição e o seu propósito, que é salvar os homens dos seus pecados. E então Jesus compartilhava com eles mistérios do reino de Deus. O capítulo de número 4 do Evangelho segundo Marcos começa com Jesus contando a parábola do semeador. Ele diz que o semeador saiu para semear, e o semeador lançou sementes, e uma porção destas sementes caíram à beira do caminho, e veio as aves dos céus e comeram. Uma outra parte da semente caiu em solo rochoso, e como não criou raízes, essa semente não prosperou. Uma outra semente caiu em meio aos espinhos, e por serem sufocadas pelos espinhos, também não prosperou. E uma quarta parte da semente caiu num solo que produziu fruto. E quando os discípulos ouviram isso, eles não assimilaram muito bem. Então eles chegaram em particular para Jesus e disseram: o que você está querendo dizer com isso? Qual é o ensinamento que o Senhor tem a transmitir? E aqui no capítulo 4, versículo 14, Jesus vai explicar o que ele está querendo ensinar. E embora seja um texto muito conhecido entre nós, vale a pena ler, porque é o contexto do texto em que nós iniciamos a mensagem. Então acompanhe Marcos capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, perceba, 3/4 ouviram a palavra, receberam aquela semente e não produziram frutos. 75% daqueles que receberam a semente não produziram nada. 1/4, isso é, 25%, ouviram a palavra, receberam aquela semente e então produziram resultados, produziram frutos. Jesus vai explicar essa parábola para eles, e logo eles vão se encher de preocupações, pois nós vamos plantar, e quer dizer que 3/4 do nosso serviço será perdido. 75% da nossa semeadura não irá produzir. Eles vão ficar receosos, preocupados. Então Jesus conta a parábola da semente.
E a parábola da semente, ela é muito semelhante à parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus dá ênfase na reação humana em relação à mensagem que é semeada no seu coração. A parábola da semente, a ênfase está na soberania de Deus. Então perceba, o versículo de número 26 de Marcos 4 diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. E você sabe, conforme o texto no versículo de número 14, a semente mencionada por Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada a uma semente. A finalidade, o propósito da semente é justamente ser plantada, ser lançada na terra, para que dali a um tempo ela venha germinar, dando origem a uma árvore que consequentemente no tempo futuro apresentará os seus frutos. Agora olha que coisa interessante, a ideia de Jesus é justamente mostrar a entrada do homem no reino de Deus. E ele quer mostrar que tudo parte de uma palavra que é semeada. E quando você olha para a criação, você consegue entender melhor isso. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 ao 3, que no princípio criou Deus céus e terra. O verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Não que Deus houvesse criado assim, porque lá em Isaías 45, 18 diz que Deus não a criou vazia. Não quero dar ênfase nisso agora. Mas a palavra diz que havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então perceba, qual é o cenário? Uma terra sem forma, uma terra vazia, uma terra em trevas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí o texto mostra: e disse Deus, haja luz. E o que aconteceu em seguida? Houve luz. E viu Deus que isso era bom. O versículo 11 diz que Deus diz: produza a terra a erva, que gere árvores que dê semente. E assim aconteceu. Deus, com o poder da sua palavra, diz para que as águas produzissem os seus seres aquáticos. E logo então as aves começavam, pelo poder da palavra de Deus, a voar nos ares. Então perceba, o Salmo 33, versículo 9 diz que Deus mandou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo apareceu. Com a sua fala, com o poder da sua palavra, com aquilo que Deus disse, haja isso e houve aquilo, e viu Deus que isso era bom, que a terra produza, e a terra produziu, que os mares gerem, e o mar gerou, que as aves apareçam, e as aves apareceram. Então, com o poder da sua palavra, Deus vai transformar aquilo que então era algo sem forma, vazio, que havia trevas, num lindo paraíso. Diga glória a Deus. Ou seja, com aquilo que Ele diz, com aquilo que Ele fala, com o poder da sua palavra. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus, em Gênesis 2, versículo 7, Ele do pó da terra Ele vai formar o boneco, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem então se torna, ele passa a ser alma vivente. Deus comunicou ao homem parte dos seus atributos: sabedoria, pureza, bondade, misericórdia. Mas quando o homem é tentado, ele
cai. Então o homem, ele começa a viver uma degradação moral, ele começa a mentir, ele começa a matar, ele começa a roubar. Então o homem se torna uma criatura em trevas, perdido, mortos os seus próprios pecados. E Deus escolheu uma maneira, uma forma de restaurar a vida do homem. E essa restauração, ela acontece exatamente da mesma maneira como ele restaurou a terra, que era em trevas, sem forma e vazia. Como é que Deus então restaura a vida do homem? Pelo poder da sua palavra. Por isso que Jesus, ele compara o ingresso, a entrada do homem no reino de Deus, a partir do momento em que o homem recebe no seu coração uma palavra, uma semente. Porque esta palavra, esta semente, ela tem vida. Se você observar o texto que nós lemos, Jesus vai dizer: a terra por si mesmo frutifica. Observe, a terra, ela é incapaz de gerar, se não tiver nela uma semente. Então o agricultor, ele vai até a terra e coloca nela uma semente. E aquela semente tem vida em si. Por isso que na carta aos Hebreus, capítulo 4, deixa essa página marcada aí, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Veja o que está escrito comigo no versículo de número 12. Está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que ele diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem vida e ela produz efeitos. Ela penetra no mais profundo, no mais íntimo do coração humano. Por isso que Jesus, em João capítulo 6, versículo 63, ele disse assim: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Quando você olha para os evangelhos, você percebe que uma mulher era amparada porque o seu filho estava num esquife indo em direção aos sepulcros para ser sepultado. Jesus parou aquele cortejo, tocou naquele esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E imediatamente aquele morto ressuscitou. Assim acontece também em João capítulo 11, quando Jesus chega naquela gruta onde há 4 dias havia um cadáver ali, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Quando Jesus diz isso, a vida volta àquele corpo, e então o morto ressuscita, porque a palavra de Deus, ela produz vida. É assim que Deus pega aquela criatura caída, perdida, condenada, adúltera, mentirosa, escarnecedora, morta nos seus próprios pecados, e então é introduzida no interior desta pessoa uma semente, e o propósito desta semente é justamente germinar, é justamente crescer,
produzir. O que nós estamos fazendo exatamente agora? Porque você deve pensar assim: o semeador que sai para lançar aquela semente não é Jesus, mas é um auxiliar. O semeador, ele sai para lançar sementes. Qual é a preocupação dos discípulos? Então quer dizer que nós vamos trabalhar para 3/4 do nosso serviço ser perdido? Então nós vamos trabalhar e apenas 25% irão apresentar frutos. Jesus conta a parábola da semente com o fim de encorajá-los, para mostrar para eles que o poder não está no semeador, mas na semente. Que o poder não está naquele que prega, mas na pregação. Que o que tem vida não é o semeador, mas é a semeadura. E é por isso que nós pregamos. É por isso que nós estamos aqui compartilhando a mensagem. Porque talvez tem pessoas aqui em nosso meio que estão sem vida. Como eu e você, um dia entramos na igreja desiludidos, desesperançosos, perdidos, mas nós recebemos no nosso coração uma semente, e em alguns essa semente produz resultados em curto espaço de tempo, em outros demora um pouco mais, em alguns não produz nada. A ideia de Jesus é que o poder está exatamente na semente. Eu quero que você vá comigo para a carta que Pedro escreve, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Preste atenção nisso. Irmãos, é desafiador, e eu falo agora para você, assim como Jesus conta essa parábola para os discípulos, por compartilhar com eles a missão de expandir o reino, e eles estavam cheios de inquietações, eu também fico. Porque a missão de semear no culto é minha. A missão de cultuar todos os dias, de semear todos os dias, seja no trabalho, seja na família ou em qualquer lugar, é nossa. Mas todas as vezes quando chega a hora, eu me encho de inquietações. Porque eu tenho os meus receios de errar. E eu fico pensando se vão entender o que eu estou tentando falar. Mas exatamente nessa hora que Deus faz questão de mostrar que a palavra que está sendo semeada, ela age por si só. Por isso que nós fazemos questão de dar ênfase na pregação. Eu não preciso criar estratégias, eu não preciso usar pragmatismo, eu não preciso elaborar meios para que a igreja encha, para que a igreja seja mais forte, para que as pessoas sejam atraídas. Não, eu só preciso semear, eu só preciso pregar, porque todo o trabalho é feito por Deus, o poder está na semente, o poder está na palavra. Os discípulos receberam de Jesus a missão de testemunhar, de contar o que eles viram, de compartilhar a mensagem que eles ouviram, e plantar nos corações que o homem sem Jesus está condenado, que Deus enviou o seu Filho ao mundo e quem não crer nele está condenado. A missão dos discípulos era mostrar para uma sociedade perdida que Deus demonstrou o seu amor ao pecador, enviando o seu Filho para morrer pelos seus pecados, e quem nele crer será salvo. Por isso que eu pedi para você abrir neste texto, porque é o que Pedro mostra para a igreja, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que Pedro está dizendo? Olha, vocês foram resgatados
da vossa vã maneira de viver, das tradições religiosas que vocês receberam dos vossos pais. Vocês foram resgatados porque Deus derramou o sangue do seu Filho. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos nós nascemos debaixo de uma condenação. Nós nascemos separados de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. E então nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós cremos na mensagem do Evangelho. Então Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Aí no versículo de número 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Agora olha o verso 23, sendo de novo gerados. Presta atenção nisso aqui, sendo de novo gerados. O primeiro homem a ser feito, ele foi feito pelas mãos de Deus. Estou falando de Adão. Ele não recebeu a semente do homem, ele foi feito pelas mãos de Deus. Ele caiu, ele se corrompeu, ele pecou. Eu e você, bem como todos os homens pós-Adão, foi gerado pela semente do homem. O papai plantou a semente na mamãe e gerou uma nova vida. E essa semente, ela é corruptível. Nessa semente contém a herança do pecado de Adão. Se você observar em Gênesis 1:11, Deus deu uma ordem para que a terra produzisse a erva, os seus vegetais, e assim aconteceu. Mas a partir de então, a terra não produz mais, precisa de uma semente a ser plantada. Assim é a geração. Há uma semente que vai gerar uma vida. A ideia de Pedro é mostrar que, no versículo de número 22, sendo de novo gerados, ou seja, essa semente que está sendo semeada, ela tem o propósito de gerar de novo, de mudar alguma coisa que não estava boa, de regenerar, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, presta atenção, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, por que nós pregamos? Para que novas vidas sejam geradas. Por isso que Deus olhou para mim no passado e disse: esse cara aí está condenado, perdido, olha como ele é maligno, perverso, conduzido pelo seu coração enganoso. Eu vou gerar ele de novo. E quando Deus decidiu me gerar de novo, não usou uma semente corruptível, mas uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Aí no versículo de número 24, Pedro escreveu assim: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Diga glória a Deus. Qual é a ideia de Pedro? É mostrar que a palavra de Deus tem poder de gerar. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma semente. Por isso que Jesus está querendo mostrar para os discípulos: olha, a palavra de Deus, ela é viva. O desafio de vocês não é fazer a semente dar fruto. O desafio de vocês não é gerar uma árvore, mas é semear. Vocês só vão plantar. Presta atenção nisso aqui. Porque engana-se quem pensa que métodos que são gerados vai promover o crescimento. Não. Volta lá para o texto onde nós iniciamos. Porque Jesus quer encorajar os seus discípulos.
Todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa para que a igreja cresça, dá 2 minutos eu já perdi a vontade de fazer. De verdade. Todas as vezes que eu penso em não, já sei, vou fazer isso aqui, aí assim, passou no máximo 5, eu já perdi a vontade. Porque esses métodos não funcionam. E é o que Jesus está querendo mostrar através dessa parábola. Volta lá, Marcos capítulo 4. Ele diz assim: e dizia, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse uma semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia. Presta atenção nisso aqui. Quando ele diz e dormisse, como ele diz como se levantasse de noite ou de dia, ele está falando do tempo. Ele está falando que o trabalho do lavrador é um trabalho que exige paciência, perseverança e confiança. Porque ninguém lança uma semente na terra e acorda no dia seguinte com uma árvore linda na sua frente. Por isso que quando Tiago, deixa marcado aqui rapidinho, deixa marcado aí, vamos aqui, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, olha o que está escrito no versículo de número 7. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e a serôdia. Ou seja, o lavrador, aquele cara que arou, aquele cara que adubou a terra, aquele cara que lançou a semente, ele não tem outra coisa a fazer a não ser esperar, aguardar. E às vezes nós erramos quando nós semeamos o evangelho e esperamos que os frutos apareçam da noite para o dia. Talvez você está aqui hoje pensando: eu prego para esse meu filho há tanto tempo, pastor, faz tanto tempo que eu compartilho o evangelho com tal pessoa, pastor, faz tempo que eu evangelizo em tal lugar, faz tempo que eu faço isso e aquilo. Irmãos, o trabalho é esse. Nós não podemos criar expectativas com o resultado. Jesus conta essa parábola justamente para tirar essa ansiedade dos discípulos. O lavrador precisa ter paciência, precisa saber esperar, porque a chuva vem para regar a terra, a chuva vem para regar a semente. É todo um processo, é um trabalho árduo que requer confiança, paciência. Não dá para mudar isso. Então eu estou aqui, semeando quarta, semeando sexta, semeando domingo. E aí de repente eu vejo um novo convertido, que em questão de semanas o cara está uma bênção, está cheio de vontade de aprender. A pessoa rapidamente, ela começa a apresentar resultados daquilo que tem aprendido. Mas aí tem aquele que está 10 anos ali, e só dá trabalho, mano. Parece que você pregou, o diabo foi ali e tirou a semente. Você lançou a semente, mas a pessoa está embaraçada, porque o negócio dela é terra, ela quer progresso, ela quer dinheiro, ela quer sucesso. Então parece que você não plantou nada. Você está plantando ali e a pessoa não cria raízes, porque o solo é rochoso. Ela recebe aquela palavra com alegria, mas aí vem a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. Aí você começa a pensar: mas meu Deus, eu prego tanto, eu me esforço, eu luto, eu leio horas, eu leio livros, eu estudo e eu faço devocional todos os dias, mas parece que não muda. E aí que entra Deus e diz: o poder não está em você, o poder está na semente. A mim cabe ser paciente, ser perseverante, porque fato é que a maioria não vai produzir. Então Jesus está querendo mostrar isso para os discípulos. Volta lá para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Diz assim, no versículo 27. E dormisse
e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Então o cara, ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, e os dias vão se passando, as semanas vão se passando, e pacientemente ele espera, até que um dia a semente germinou, até que um dia apareceram ali os primeiros galhos, se assim posso dizer. Apareceram ali uma evidência de que aquela semente começou a apresentar um sinal de crescimento. Agora, o que eu acho lindo é que Jesus diz que ele não sabe como. Irmãos, deixe isso entrar no seu coração. Por mais que o homem queira argumentar, ele queira criar ideias, ele queira estabelecer métodos, ninguém pode explicar o crescimento interior de uma pessoa no reino de Deus. Porque às vezes para todo mundo, aquele que cresceu é o que prega, porque ele conhece, ele é eloquente, ele entende muita coisa, ele ganha muitas almas, mas às vezes o maior é o pequenininho, que às vezes ninguém conhece, mas que o reino está dentro dele. Por quê? Porque ele é misericordioso, ele é puro de coração, ele é pacificador, ele tem fome e sede das coisas de Deus, e ninguém consegue explicar isso. Jesus está querendo mostrar que o crescimento do homem no reino de Deus é um mistério, irmãos. E às vezes nós olhamos para a aparência, e nós julgamos a pessoa, essa é uma benção, ele faz, vai em hospitais, vai no presídio, vai ali, vai isso, faz trabalho social, faz isso, faz aquilo outro. E nós julgamos de acordo com aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o homem só pode ver o que está diante dos olhos. Deus olha para onde? Por coração. Então o reino de Deus, o crescimento do homem do reino de Deus, é um mistério, a gente não sabe. Eu não posso dizer uma coisa para você hoje, esperar o resultado amanhã e de acordo com aquilo que eu vejo, chegar a uma conclusão. Então Jesus faz questão de dizer, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ele sabe que a semente cresceu, ele pode ver que apareceu ali alguma coisa, mas ele não sabe como, porque aquele processo aconteceu dentro da terra. O desenvolver do homem no reino de Deus não se dá na aparência externa, mas interna, está no coração, irmãos. Então às vezes a pessoa arrota a santidade, e é aquela arrogância no falar, aquele senso de superioridade. Aí Jesus diz, aquele que se exalta é humilhado, enquanto aquele que se humilha, ele é honrado por Deus. Jesus mostra, não, a semente, a gente não sabe como. Então está lá, o cara era o matador da região, ele era o mulherengo, era a pessoa mais desonesta. De repente ele ouviu uma pregação, passou 2 meses e parece que ele mudou, parece que está diferente. Ele interage mais na igreja do que os irmãos de 5, 10 anos, e ele é mais prestativo do que os irmãos que estão há mais tempo. E a gente começa a tentar encontrar respostas e não dá para entender essas coisas. E aliás, nem compensa tentar entender, porque o dono do reino diz, não sabe ele como. Aí olha o versículo de número 28. Porque a terra por si mesmo frutifica. Quando Jesus diz a terra por si mesma frutifica, a palavra usada no grego é automate. A mesma palavra usada em Atos 12:10, quando Pedro está sendo conduzido por um anjo e as portas se abrem. As portas se abrem por si mesma, diz o texto. A palavra usada lá é automatizo. Então Jesus está dizendo, porque a terra automaticamente frutifica. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o poder está na semente, é o processo. Por isso que eu digo para você que o trabalho da igreja, o propósito da igreja é semear a boa notícia, é pregar o evangelho, e o que tiver que acontecer é Deus que vai fazer. A semente precisa ser plantada,
E aí você deve parar e pensar que a semente que Jesus se refere é o Evangelho, irmãos. É a mensagem do reino. É tudo que nós estamos ouvindo nos últimos dias. Deus não precisa chegar aqui e encontrar uma igreja lotada. Não, irmãos. Deus não precisa que nós procuramos um salão maior e que Ele mande 3.000 pessoas para cá para dizer que nós crescemos. Porque o crescimento não se dá na quantidade de pessoas, mas se dá na essência de Deus no interior de cada coração. Por isso que Jesus vai dizer, olha, o reino é assim, o semeador saiu para semear a palavra. Meu propósito é mostrar para você que existem conflitos, existem confrontos entre as nossas vontades e as vontades de Deus. Nós viemos do mundo onde nós éramos governados pelos nossos próprios interesses, pelas nossas próprias paixões, pelas nossas próprias vontades, que por mais que sejam prazerosas, que por mais que sejam agradáveis aos olhos de Deus, isso é sem forma, isso é vazio, isso é trevas. Então Deus nos traz para o Filho do seu amor, Deus nos traz para a sua luz, Ele nos resgatou com o seu sangue precioso. Então Ele começa a comunicar comigo e com você como deve ser a nossa vida, com base naquela que é a sua vontade boa, perfeita e agradável. Ele lança uma semente. Há conflitos. Então a parábola do semeador, a ênfase é na reação humana em relação à semente que é lançada no seu coração. Mas na parábola da semente, a ênfase está na soberania de Deus. É Deus que faz a semente produzir. É Deus que faz a semente dar fruto. Não dá para explicar. Não tem como explicar. E é tão bom ver isso que eu entendo que eu preciso parar de tentar explicar algumas coisas. Deus está querendo mostrar para os discípulos, olha, você está tão preocupado com o que vai acontecer, você está tão preocupado com como é que as pessoas vão reagir, você não precisa se preocupar com isso. Deus mandou Jonas a Nínive, só que Jonas odiava os ninivitas, e ele tinha receio da reação deles, então ele foge na direção contrária. Aí você conhece a história, ele vai pastar, ele vai padecer, ele vai sofrer, até que então ele chega no lugar onde ele deveria ir, e ele então anuncia a mensagem que Deus tinha para transmitir. Qual foi o resultado? Os ninivitas se converteram, e então Deus evitou uma destruição que estava por acontecer. Talvez você chegou aqui pensando assim, o que isso tem a ver comigo? Irmãos, é simples. Deus te chamou para ser semeador, Deus te chamou para lançar semente. Às vezes você fica com tanto receio, mas como é que eu vou falar para esse cara? Esse cara é o bambambam da empresa, é o cara que toca os negócios, é o cara mais rico. Irmãos, lança semente, fala de Deus para ele. Não, mas não se preocupa com as consequências. Às vezes a gente está mais preocupado com o que vai acontecer do que com o que nós vamos falar, como nós vamos agir. A preocupação dos discípulos era essa. Jesus vai contar essa parábola justamente para mostrar essas coisas, porque eu posso pregar, eu venho aqui, lanço uma semente no coração, amanhã você vai no trabalho, aí Deus usa uma outra pessoa para regar aquela semente que foi lançada, mas nem eu, nem aquele que regou, pode produzir o crescimento. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, procura aí por gentileza, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 4. O que Paulo está tratando aqui? A questão da divisão. Porque Paulo foi o pioneiro, o homem que começou evangelizando os coríntios, mas ele sai, e ele deixa Apolo ali. E não muito depois, alguns diziam, eu acho que a pregação de Paulo é melhor. Ah não, mas o Apolo também é bom. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. A minha preferência é o pregador A, a minha preferência é o pregador B. Aí Paulo escreve, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo de número 4. Diz assim, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais
crestes e conforme o Senhor deu a cada um, ministros. Qual que é o trabalho do ministro? Ministrar. E Paulo está dizendo, vocês estão dizendo quem é de Paulo e quem é de Apolo? Então você prefere a pregação do pastor Rodrigo em relação à pregação do pastor tal? Então você não é carnal por isso? Pega isso para você, irmãos. A questão não é quem prega, a questão é o que prega. A questão não é o que fala. A questão não é quem fala, é o que fala. A questão não é o ministro, mas é o que está sendo ministrado. Aí ele vai dizer no versículo de número 6: eu plantei, porque foi ele que iniciou a obra, o trabalho de evangelismo. Aí ele diz: Apolo regou, ou seja, o Apolo trouxe ensinamentos que concordam com aquilo que eu ensinei e regou a semente que foi plantada. Agora olha a sequência do 6: mas Deus deu o crescimento. E é o crescimento que a gente não consegue explicar. Ou seja, um planta, outro rega, mas quem faz crescer é Deus. E esse crescimento, na parábola contada por Jesus, vamos voltar lá, você pode entender ele de duas formas. Vamos voltar lá para Marcos capítulo 3. Aliás, 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Diz assim, versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Perceba que ele está falando de um processo. Primeiro aparece a erva, a semente foi lançada, aparece a erva. Depois aparece a espiga, e depois aparece o grão na espiga. Ele está tratando de um processo de desenvolvimento, que apesar de não poder ser explicado, nós temos noção. Se não há semente, não há conversão. Se não há conversão, não há fruto. Por isso que, irmãos, sinceramente falando, você percebe que existe uma grande quantidade de denominações que estão abarrotadas de pessoas, mas infelizmente não é a semente do evangelho que está sendo plantada, porque a semente do evangelho, quando plantada, ela produz transformação, conversões, mudança de caráter. O propósito da semente é esse. Aí você pode pensar assim, não pastor, mas 3/4 da semente na parábola do semeador foram perdidas. Sim, o problema é que onde estão os 25% de convertidos? Onde estão aqueles que receberam a palavra, compreenderam a palavra e então começaram a apresentar os frutos? Eu preguei aqui aquela parábola de Lucas capítulo 13, quando Jesus conta que o dono da vinha, ele vai até a vinha, percebe que ali havia uma árvore plantada que há 3 anos não produzia nada. Então ele vai até o viticultor e diz: arranca. Por que ela vai ocupar a terra inutilmente? Jesus diz em João capítulo 15: toda vara em mim que não dá fruto, o meu Pai tira. Eu disse para você que lá em Marcos capítulo 8, quando Jesus cura em Betsaida um cego, Jesus disse para ele: o que você vê? Ele disse: eu vejo homens, mas eu vejo homens como árvores. Então, nós somos o resultado de uma semente. Nós estamos aqui porque o semeador saiu para semear, e uma semente caiu no nosso coração. E quando eu digo a você que nós podemos compreender a colheita, os frutos, em 2 óticas, a primeira delas são os frutos visíveis, aquilo que nós podemos contemplar. Porque, irmão, convenhamos,
Um dia Jesus chegou para uma figueira e viu que nela não tinha fruto. E quem conhece a palavra sabe, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Porque aquela figueira, por não ter frutos, ela estava em desobediência à vontade de Deus. Porque Deus criou a árvore para produzir, como Gênesis 1:11 diz. Então, se nós recebemos a semente, porque a ideia da parábola é mostrar para os discípulos o que? O trabalho de vocês é semear. A terra por si mesma frutifica. Ou seja, o poder está na semente, não no semeador. A sua missão é semear, beleza, ok. A terra por si mesma frutifica. Então primeiro o grão, depois a espiga, e depois, aliás, primeiro a erva, depois a espiga, e depois o grão na espiga. Beleza, nós recebemos uma semente, tá bom, mas cadê os frutos? Cadê a mudança? Cadê a conversão? E aí a gente precisa parar e pensar: será que nós não estamos embaraçados com as coisas desta vida, como aquela semente que caiu em solo rochoso? Será que os cuidados do mundo, a sedução das riquezas não estão sufocando essa semente? Será que o diabo não vem a coração a semente que foi semeada? É isso que a gente precisa parar e pensar, porque existem coisas que comprovam que nós recebemos uma semente. Eu quero dar um exemplo só para você, para a gente encerrar, que está em Colossenses, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Desde o dia em que nós ouvimos, nós recebemos uma semente. Perceba que Paulo associa o fruto. Desde o dia em que ouvistes. Agora olha o verso 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Primeiro a erva, depois a espiga, e depois a espiga cheia de grãos. Primeiro ouve, depois conhece, frutifica. É o que Paulo está mostrando aqui. Desde que ouvimos, pedir que sejais cheios do conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Isso é fruto. O propósito de nós estarmos aqui, irmãos, é permitir que Deus regue essa semente, porque ninguém que é novo convertido, todo mundo aqui já tem uma bagagem, já tem uma caminhada, e nós ouvimos a pregação justamente com o propósito de amadurecermos, de crescermos, aprender com as decisões erradas, lutar para que a nossa vida esteja adequada com aquilo que nós aprendemos, porque o nosso propósito é compartilhar a semente que nós recebemos. E é que Paulo está dizendo: a inteligência, a sabedoria, a maturidade é um fruto, é um sinal. Aquela terra não tinha nada, recebeu uma semente, passou um tempo, apareceu uma erva, passou um tempo, apareceu uma espiga, passou mais um tempo, apareceu o grão na espiga. Tudo porque uma semente foi lançada ali, uma semente foi lançada em nosso coração. E não sabemos como, mas tem que acontecer. A semente precisa produzir o resultado. A segunda ótica
que Jesus fala. Eu digo isso porque essa parábola ela só está escrita em Marcos, quase nunca é pregada, e os teólogos eles sempre apontam dois pontos de vista no que diz respeito aos frutos, à colheita. A primeira é os frutos que nós apresentamos como resultado da semente que nós recebemos, sabedoria, conhecimento, o bem que fazemos, aquelas características que Jesus menciona no Sermão do Monte. E essa colheita também, ela pode ser entendida como aquela de Mateus capítulo 13, na altura do versículo 49, quando Jesus diz que os anjos virão e separarão os maus dentre os bons. Aquela colheita que é resultante ao arrebatamento da igreja, onde o Senhor vem e arranca os seus eleitos de uma terra em aflição. A grande verdade, meus irmãos, é que Jesus conta essa parábola para mostrar para os discípulos que o dever deles é semear. E se você quiser ver isso funcionando na prática, você vai perceber que em Atos capítulo 1, a igreja estava reunida na quantidade de 120 pessoas. Vamos acompanhar rapidinho? Que horas são? 10h30, 5 minutos eu concluo esse raciocínio. Atos capítulo 1. Você deve se lembrar que quando Jesus ressuscita, Jesus aparece no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos. E aí ele diz assim: vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia quanto em Samaria e até os confins da terra. Mas vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Qual era a missão deles? Testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus. Se eu não me engano, está aqui, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que presenciou ou ouviu algum fato. Essa é a testemunha. Por que Jesus está comissionando eles? Para que eles viessem a testemunhar, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas qual é a exigência que ele faz? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí se você observar o versículo 15, diz assim: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Quantas pessoas? 120. Aí no capítulo 2, acontece no dia de Pentecostes, o revestimento que Jesus mencionou em Atos capítulo 1, versículo 8. Eles foram cheios do Espírito Santo, e agora eles têm as virtudes necessárias para quê? Para testemunhar Jesus, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. O que vai acontecer a partir de então? Agora, com intrepidez e com ousadia, eles começam a anunciar Jesus como o Senhor havia ordenado. Aí se você observar o capítulo 2, na sequência, os homens viram aquele mover, e as pessoas falando em outros idiomas, e perguntaram o que era aquilo. Pedro toma a palavra, e Pedro começa a explicar que aquilo era consequência do projeto de Deus para a redenção da humanidade. E no versículo 37 de Atos 2, diz a palavra, que os homens ouviram aquilo, e compungiram em seu coração, perguntaram: e agora o que nós vamos fazer? E Pedro diz: arrependam e sejam batizados para o perdão dos vossos pecados. Aí se você observar, no versículo de número 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua... Ninguém achou ainda? Vou ler de novo, Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua... E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Mas por que quase 3.000 almas? Porque receberam de bom grado o quê? Aquela semente. Eles receberam aquela palavra. Que palavra, pastor? Que Pedro havia pregado desde do começo do capítulo. Agora veja comigo o capítulo 4 de Atos, rapidinho, já estou terminando. Atos capítulo 4.
E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitães do templo, os saduceus. Eles estavam falando ao povo. Falando o que mesmo? Da palavra de Deus. Ó, o que eles estavam fazendo? Semeando, pregando. Versículo 2: doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram. E chegou o número de quase 5.000. Eram 120. Pedro semeou 3.000. Pedro continuou semeando, quase 5.000. Agora veja o que está escrito no capítulo de número 5, versículo de número 14, diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. 120, 3.000, 5.000, agora já é multidão. Por quê? Porque crescia cada vez mais. Você acha que Pedro estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar? Qual seria a reação delas? Não. Pedro entendeu que a sua missão é semear, é pregar. Às vezes, aqui, no culto em que prestamos a Deus, eu sei que tem pessoas que vivem a expectativa. Mas o pastor Rodrigo não vai fazer nada diferente? Podia, sei lá, fazer um culto de poder. Sabe, eu acho que o pastor Rodrigo podia fazer um culto de libertação. Um culto voltado para a cura, voltado para a vida sentimental. Não, eu respeito a sua opinião, mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para semear a palavra. Porque a única garantia que eu tenho que Deus está trabalhando para o crescimento da igreja é quando eu semeio a palavra. Eu não tenho a mínima condição de fazer alguma coisa para ajudar Deus a fazer o que só Ele pode fazer. Qual é o meu dever? Pregar a palavra. E eu tenho quase certeza que é exatamente por isso que você está aqui. E é só isso que nós precisamos: orar, cantar louvores a Deus, pregar a palavra de Deus e esperar o tempo para que Deus faça na vida de cada um aquilo que Ele tem que fazer. Amém, irmãos? Vamos ficar todos de pé, por favor? Que notícia boa para os discípulos, né? Porque imagina, Jesus conta uma parábola e 3/4 das sementes não produziram.